Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio número 73 e hoje nós vamos conversar um pouco sobre se a lei de Deus foi abolida. Antes de começar, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo esse podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcast, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente este podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Talvez um dos pontos mais mal compreendidos por muitos cristãos na Bíblia Sagrada é a relação entre a lei de Deus registrada no Antigo Testamento e a Nova Aliança, ou ainda a lei de Deus registrada no Antigo Testamento e o Evangelho de Jesus Cristo. Ou também podemos dizer a lei de Deus registrada no Antigo Testamento e o crente em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Na tentativa de entender qual é essa relação, me parece que os cristãos criaram dois principais esquemas explicativos. O primeiro afirma que a lei do Antigo Testamento foi abolida. Já o segundo afirma que a lei do Antigo Testamento era dividida em 3 tipos e apenas 2 tipos foram abolidos. Um tipo continua. Eu vou explicar essas duas visões interpretativas e por que eu as acho problemáticas. Na sequência, eu vou propor uma terceira via, um terceiro esquema interpretativo. E eu vou trabalhar esse esquema interpretativo com o leitor a partir da perspectiva de Paulo. Como que Paulo enxergava a lei? A que exatamente Paulo era contrário? E o que Paulo exatamente defendia? Como o apóstolo Paulo foi o que mais falou sobre esse assunto no Novo Testamento, então entender a perspectiva de Paulo nos ajuda a entender a perspectiva do Novo Testamento como um todo. Dito isso, vamos começar então a exposição. A primeira perspectiva a ser abordada é a de que a lei foi abolida. Aqui no Brasil, pelo menos, essa perspectiva é muito defendida pelos pentecostais e pelas igrejas mais novas. A base para essa ideia é o fato de que diversos mandamentos que constam na lei do Antigo Testamento perderam a validade depois da cruz de Cristo. A Epístola aos Hebreus, por exemplo, mostra que os sacrifícios de animais, os rituais que aconteciam no templo judaico, o serviço do sacerdote e do sumo sacerdote, tudo isso eram sombras de Jesus Cristo, eram figuras de Jesus, eram símbolos do que Jesus viria a fazer. E por isso mesmo o autor de Hebreus chega à conclusão de que esses ritos não são mais necessários na nova aliança, eles deixam de ter validade. Também é observado por quem defende essa visão que nós também não seguimos os mandamentos civis e penais da Torá. Nós seguimos sim as leis civis e penais do nosso país, do lugar onde nós vivemos. Portanto, a conclusão seria que a lei do Antigo Testamento, a Torá, foi abolida. Nós não nos guiamos por ela de modo algum. O problema dessa visão, evidentemente, é que existem muitos mandamentos da Torá, da lei do Antigo Testamento, que nós continuamos a seguir hoje como cristãos. E nós não seguimos por mera tradição, nós seguimos porque é para seguir mesmo. São mandamentos, inclusive, reafirmados no Novo Testamento. Por exemplo, podemos citar amar a Deus sobre todas as coisas, não adorar outros deuses, honrar pai e mãe, não assassinar, não furtar, não adulterar, não dizer falso testemunho, não cobiçar, não se vingar, amar o próximo como a nós mesmos, não sequestrar, não violentar e por aí vai. Então, se por um lado muitos mandamentos não são mais válidos para nós, por outro lado há um monte de mandamentos que continuam válidos. E sendo esse o caso, fica difícil dizer que a lei foi abolida. No máximo poderíamos dizer que parte da lei foi abolida, mas não a lei como um todo. E pois bem, como que as pessoas que defendem essa visão respondem a essa crítica? Eu já vi 3 tentativas de resposta diferentes. A primeira é de que, embora a lei tenha sido abolida, agora na nova aliança nós vivemos no Espírito. E uma vez que vivemos no Espírito, nós não praticamos as obras da carne. Portanto, matar, roubar, adulterar são coisas que nós não vamos fazer, porque são obras da carne, nós estamos no Espírito, nós não fazemos esse tipo de coisa. O problema dessa tentativa de explicação é que ela, na verdade, não resolve o problema. Se a lei foi abolida, mas o Espírito Santo nos leva a praticar aquilo que a lei dizia, então a lei não foi abolida.
Por exemplo, não matar faz parte da lei. Se a lei foi abolida, segue-se que o não matar também foi abolido. Mas se o Espírito Santo me leva a não matar, eu estou cumprindo um preceito da lei. Então, mais uma vez, nós poderíamos no máximo dizer que parte da lei foi abolida, mas não a lei como um todo. Uma segunda tentativa de rebater a crítica é a seguinte: a lei do Antigo Testamento foi abolida, mas no lugar dela foi colocada a lei de Cristo. Essa expressão lei de Cristo é encontrada em 1 Coríntios capítulo 9, verso 21 e também em Gálatas capítulo 6, verso 2. E embora em nenhuma dessas passagens exista uma explicação de quais são os mandamentos que compõem a lei de Cristo, acredita-se que todos os mandamentos que eu citei agora há pouco, que continuam sendo cumpridos pelos cristãos, fazem parte dessa lei de Cristo. E bom, o problema dessa explicação é que se a lei do Antigo Testamento foi abolida e a lei de Cristo foi posta no lugar, mas a lei de Cristo se compõe de vários mandamentos que existem na lei do Antigo Testamento, então não faz muito sentido dizer que a lei do Antigo Testamento foi abolida. Note, se dentro da lei de Cristo está não matar, não roubar, não furtar, não dizer falso testemunho, não adorar outros deuses e por aí vai, o que temos é que a lei de Cristo não passa de uma repetição de vários dos mandamentos que existem na lei do Antigo Testamento. Então, mais uma vez, no máximo nós poderíamos dizer que parte da lei do Antigo Testamento foi abolida, mas não a lei como um todo. E mais, nós poderíamos até dizer que a lei de Cristo está dentro da lei do Antigo Testamento, já que ela se compõe de parte dos mandamentos que estão na Torá. Essa tentativa de explicação, portanto, também não me parece ser muito convincente. Finalmente, uma terceira tentativa que eu já vi de defender a ideia de que a lei foi abolida e ao mesmo tempo resolver o problema dos mandamentos que continuam vigentes é a seguinte: a lei foi abolida, mas aquilo do Antigo Testamento que o Novo Testamento reafirma, isso permanece vigente. Mas ora, isso também não faz sentido, porque se existem mandamentos do Antigo Testamento que são reafirmados no Novo Testamento, então não se pode dizer que a lei foi abolida. No máximo, mais uma vez, nós poderíamos dizer que parte da lei foi abolida, não a lei como um todo. Portanto, a minha conclusão é que essa explicação de que a lei foi abolida, ela não é a mais adequada, ela não consegue contornar todos os problemas. E cabe lembrar também que existem passagens no Novo Testamento que tornam difícil essa posição. Por exemplo, em Mateus 5, dos versos 17 a 20, Jesus diz que não veio abolir a lei, mas cumprir. Já em Romanos 3,31, Paulo afirma que a fé não anula a lei, mas antes a cumpre. E isso sem contar muitas outras passagens que falam da lei de uma maneira positiva. Então, por essas razões, eu não adoto esse sistema explicativo. O segundo sistema explicativo que nós vamos analisar aqui é o da divisão da lei em 3 tipos de lei. Pelo menos no Brasil, esse sistema explicativo geralmente é adotado por igrejas calvinistas e igrejas mais antigas. E ele também é o sistema adotado majoritariamente pelos adventistas, tanto historicamente quanto em número de pessoas hoje. O que esse sistema afirma é basicamente o seguinte: a lei no Antigo Testamento era dividida em lei moral, lei cerimonial e lei civil. A lei civil se referia a todos os mandamentos civis e penais de Israel enquanto nação. A lei cerimonial se referia a todos os mandamentos ritualísticos referentes ao templo e a toda a religião hebraica. E a lei moral, evidentemente, se referia a todos os mandamentos morais da lei de Deus. E pois bem, quando Cristo morre na cruz, as partes da lei que são abolidas são a lei civil, que só servia para Israel, inclusive na época nem era mais seguida, porque Israel estava sob comando de Roma, e a lei cerimonial, que eram todos os rituais que apenas serviam para simbolizar aquilo que Cristo faria na cruz. Então, como Cristo veio, esses rituais deixaram de ser necessários e essa parte da lei foi abolida. O que resta, então, é a lei moral, composta, por exemplo, pelos 10 mandamentos e também por mandamentos que resumem a lei, como o de amar a Deus sobre todas as coisas e o de amar ao próximo como a nós mesmos. No caso dos adventistas, esse esquema interpretativo é um pouquinho diferente. Em vez da lei ser dividida em 3, ela é dividida em 4 tipos. Nós teríamos a lei moral, a lei cerimonial, a lei civil e também a lei de saúde. Nessa lei de saúde estariam principalmente todos aqueles mandamentos dietéticos de Levítico 11 e Deuteronômio 14.
E para os adventistas que continuam a seguir essa dieta, essa lei de saúde continuaria vigente. E pois bem, o ponto positivo desse esquema interpretativo é que ele consegue lidar bem com o fato de que alguns mandamentos deixam de ser válidos depois da cruz, como com o fato de que outros mandamentos continuam vigentes. A ideia é justamente dizer que algumas partes da lei foram abolidas e outras não. E o motivo pelo qual algumas partes da lei não foram abolidas é porque essas partes se referem a mandamentos que são gerais e que continuam válidos mesmo na nova aliança. A cruz de Cristo não altera esses mandamentos. Mas apesar desse esquema interpretativo ser melhor do que o anterior, que diz que a lei foi abolida, ele ainda assim apresenta alguns problemas. Um desses problemas é que não parece que quando Moisés escreveu a lei, ele estava pensando nessas divisões. Da mesma forma, não parece que os autores do Novo Testamento, em especial Paulo, se utilizaram dessas divisões. É claro, nós podemos dizer que em alguns momentos os autores fazem algum tipo de divisão na lei de Deus. Por exemplo, Tiago, no capítulo 2, dos versos 8 a 12, claramente chama de lei da liberdade uma parte muito pequena da Torá, que é a parte dos 10 mandamentos e de mandamentos que de alguma forma resumem a lei, como por exemplo amar ao próximo como a si mesmo. Paulo faz coisa semelhante em Romanos 13, dos versos 8 a 10. E em Hebreus capítulo 7 também fica bastante claro que a lei do qual o autor está falando não é a lei como um todo, não é a Torá como um todo, mas sim todos os mandamentos referentes ao sacerdócio e ao templo. E também é verdade que os judeus do primeiro século e dos séculos posteriores já tinham em mente que alguns mandamentos eram superiores aos outros. Isso é um fato muito bem estabelecido historicamente. Então, sim, os autores judeus muitas vezes tinham em mente algum tipo de divisão da lei. No entanto, também é certo que essa divisão exata que nós fazemos de lei cerimonial, lei civil, lei moral, lei de saúde, não estava na cabeça dos judeus de uma maneira organizada e formal. E muitas vezes, quando eles se referiam à lei, talvez a maioria das vezes, eles estavam se referindo à lei como um todo mesmo, à Torá, aos 613 mandamentos. Então seria um erro tentar forçar a nossa divisão da lei sobre os escritos de autores que não estavam pensando nisso. Assim sendo, me parece mais razoável tentar achar algum tipo de explicação ou de sistema explicativo que esteja mais próximo do que os autores pensavam, do que os autores escreviam de fato. Em outras palavras, como que os próprios autores bíblicos tentaram lidar com as problemáticas que nós colocamos aqui? Como que eles tentaram lidar com o fato de que algumas partes da lei passaram a não ter mais validade, enquanto que outras continuaram tendo? E qual exatamente foi a base desses autores do Novo Testamento para entender o que não tem mais validade no contexto da Nova Aliança e o que continua tendo validade? Outro ponto que também me leva a questionar esse sistema da tripartição da lei do Antigo Testamento é o já mencionado fato de que Jesus disse que não veio para abolir a lei, mas para cumprir. Então, talvez devamos encontrar um sistema explicativo que não diga que a lei foi abolida, mas que de alguma forma explique como que alguns mandamentos deixaram de estar vigentes, mesmo a lei não tendo sido abolida. O sistema explicativo dos tipos de lei é um bom sistema, mas ele não consegue resolver todas essas problemáticas, e por isso nós devemos buscar, na minha opinião, um sistema melhor. Dadas essas explicações, eu gostaria então de começar a construir com o ouvinte o sistema explicativo que eu acredito ser o mais adequado, pelo menos até hoje, para explicar o que acontece com a lei do Antigo Testamento na Nova Aliança. Como eu já disse, eu vou começar a explicar essa questão da perspectiva de Paulo. E, evidentemente, eu vou traçar paralelos entre a perspectiva de Paulo e a perspectiva dos demais autores do Novo Testamento, que são complementares, já que a Bíblia não se contradiz. Muito bem, para começar a entender qual é a relação de Paulo com a lei do Antigo Testamento, nós precisamos compreender quem são os adversários de Paulo, descritos no Novo Testamento, e o que esses adversários defendiam. Essas duas informações nos são apresentadas em textos como Atos 15, Gálatas 2, Gálatas 5, Gálatas 6, Filipenses 3, Colossenses 2 e Tito 1.
Em resumo, os adversários de Paulo eram judeus que acreditavam e pregavam que os gentios deveriam se circuncidar e guardar toda a lei para que pudessem ser justificados, salvos e considerados irmãos. Bom, agora que sabemos quem são os adversários de Paulo no Novo Testamento e o que eles defendem, nós precisamos entender por que Paulo se opunha a isso. Podemos elencar aqui 5 principais razões. Primeira, os gentios crentes em Jesus Cristo, mesmo não sendo circuncidados, estavam recebendo o Espírito Santo. O Novo Testamento fala claramente sobre isso em Atos 10, Atos 11, Atos 15, Gálatas 6, Filipenses 3 e também Colossenses 2. E por que esse recebimento era tão importante? Porque, segundo as escrituras hebraicas, esse recebimento do Espírito Santo implicava uma mudança de coração, uma aliança entre o indivíduo e Deus e, claro, a inscrição da lei no coração e na mente desse indivíduo. Quando então os gentios crentes em Jesus começam a receber o Espírito Santo, a única conclusão lógica que isso poderia chegar é que esses indivíduos estavam sendo aceitos por Deus. E claro, se esses indivíduos eram considerados dignos de ser morada do próprio Espírito de Deus, então o simples fato de ser incircunciso não tornava esses indivíduos impuros. Portanto, não se poderia dizer que a circuncisão era necessária a esses indivíduos. Não era, eles já tinham sido aceitos por Deus, eles já tinham sido considerados puros por Deus. Deus já havia feito uma aliança com eles. Se a circuncisão fosse necessária, então o Espírito Santo não teria sido dado a esses indivíduos antes deles serem circuncidados. É importante salientar que esse era o pensamento de Paulo, mas também era o pensamento de todos os apóstolos. Embora tivesse havido uma grande discussão sobre esse ponto ali no Concílio de Jerusalém, ao fim do concílio todos concordaram: os gentios não precisam ser circuncidados para ser parte da igreja, para ser justificados, para ser salvos. Segunda razão, o rito da circuncisão é doloroso e, evidentemente, afastava os indivíduos. Então, note, já temos um rito que não é necessário ao gentio, mas ainda por cima, esse rito é doloroso. Então, é claro que aqui nós temos algo que afasta os gentios e que cria uma barreira entre gentios crentes em Jesus e judeus crentes em Jesus. E, obviamente, isso acaba atacando a unidade da igreja. E esse aqui é um ponto bastante importante. Em textos como Efésios 2, Gálatas 3, Romanos 10, 1 Coríntios 12 e Colossenses 3, fica muito claro que era uma preocupação central na teologia paulina que a igreja tivesse unidade, que não houvesse fraturas dentro da igreja, que tanto gregos, quanto judeus, quanto homens, quanto mulheres, quanto servos, quanto senhores, pudessem ter comunhão em Cristo Jesus, pudessem se ver e se tratar como irmãos. Assim sendo, essa questão da imposição da circuncisão aos gentios era algo muito grave, porque afetava a unidade da igreja, afetava a comunhão entre os irmãos. Terceira razão, quando o Concílio de Jerusalém acontece, justamente para decidir essa questão, se a circuncisão deveria ser imposta aos gentios ou não, Tiago, que presidiu a reunião, se levanta ao final para proferir a decisão. E uma das coisas que Tiago fala é que não se deveria impor a circuncisão aos gentios, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e a cada sábado é lido nas sinagogas. O que Tiago parece querer dizer é que os gentios já frequentavam sinagogas e aprendiam a lei de Moisés todos os sábados, o que, aliás, pode ser constatado em vários textos de Atos. E por que isso seria um argumento para não circuncidar os gentios? Talvez o ponto fosse que não passar pelo rito não faria com que a lei fosse desprezada, pois os gentios já frequentavam sinagogas aos sábados e aprendiam a lei. Logo, não haveria ali uma porta de entrada para o antinomismo, isto é, para uma noção de que a lei foi abolida e agora nós podemos fazer o que quiser. E note, há bons indícios de que Paulo aceitou esse argumento. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 19, Paulo afirma que a circuncisão ou a incircuncisão não são nada, mas sim guardar os mandamentos de Deus. Já em Romanos, capítulo 2, dos versos 17 a 29, Paulo vai afirmar que a circuncisão só tinha valor se o judeu circunciso guardasse os preceitos da lei, dentre os quais ele vai citar uma lista com não furtar, não adulterar e não idolatrar.
Ou seja, embora a circuncisão fosse um mandamento, aparentemente o rito foi visto por Paulo e os demais apóstolos como um sinal, não como um preceito moral prático. E é por isso que ele acaba fazendo essa distinção entre circuncisão e os mandamentos de Deus. Quarta razão. Embora não seja mencionado de maneira explícita no Novo Testamento, é bom nós mencionarmos que o rito da circuncisão nunca foi um mandamento imposto aos gentios na antiga aliança. Quando Deus deu esse mandamento a Abraão, ele deixou muito claro que era um mandamento a ser cumprido nos descendentes físicos de Abraão e, num primeiro momento, em todos os que moravam na casa de Abraão. Mas não era um mandamento a ser imposto a todos os gentios que futuramente quisessem servir a Yahvé. Para ser exato, a circuncisão era opcional ao gentio. O gentio poderia se circuncidar se ele quisesse fazer parte do povo hebreu num sentido mais profundo, num sentido étnico-religioso. Em Êxodo capítulo 12, dos versos 43 a 49, por exemplo, é dito que os gentios não podiam comer do cordeiro pascal, porque eles não eram circuncidados. Mas, se o gentio quisesse comer do cordeiro pascal, ele poderia ser circuncidado, e então ele seria considerado um hebreu, no sentido étnico, como qualquer outro, podendo comer do cordeiro pascal. O que é importante salientar nesse texto é que não há uma obrigação do gentio fazer isso. Ele faz se o quiser. Outra evidência do Antigo Testamento de que o gentio não precisava ser circuncidado está em Isaías, capítulo 56, do verso 1 a 8. Ali, Deus afirma que o gentio que quisesse se achegar a Yahvé, assim como o eunuco, isto é, aqueles que não tinham a genitália, eles poderiam se achegar ao Senhor. Bastava que eles guardassem o sábado e não fizessem o mal. Note que não é dito que eles precisavam se circuncidar, e é claro que não poderia ser dito isso. Afinal de contas, é listado aqui o eunuco. O eunuco, evidentemente, não podia ser circuncidado. Então, o texto claramente está dizendo que o gentio não precisava se tornar um hebreu para servir ao Senhor. Ele poderia servir ao Senhor sendo um gentio. O que era requerido do gentio eram os mandamentos gerais, não os mandamentos específicos dos hebreus. Em outras palavras, alguns mandamentos eram só para hebreus, enquanto outros mandamentos eram para todos. E esse texto de Isaías 56, inclusive, indica que guardar o sábado e não fazer o mal são dois mandamentos gerais, mandamentos não apenas para hebreus, mas para qualquer um que queira servir a Yahvé. Quinta razão. Se a circuncisão estava sendo imposta como fator para justificação e salvação, bem como requisito para a comunhão, isso implicava que Cristo não era suficiente para justificar, para salvar e para tornar alguém digno para a comunhão. Logo, o rito da circuncisão estava sendo colocado no lugar de Cristo e, portanto, estava sendo defendida aqui, talvez tacitamente, uma espécie de salvação pelas obras. O homem pratica a obra da circuncisão e assim ele é justificado, salvo e se torna um irmão. E note, evidentemente, o fato de Cristo nos justificar e salvar não anula a necessidade de cumprir mandamentos morais. Logo, o problema de Paulo não era com quem enfatizava que devemos manter uma boa conduta, obedecer a Deus, ser santos, observar os 10 mandamentos, etc. O problema de Paulo era com o fato de que a circuncisão nem era um preceito requerido dos gentios, nem era um mandamento moral prático. E claro, Paulo estava ciente de que se nem os preceitos morais nos justificam e salvam, pois eles são apenas o que se espera de quem já foi justificado e salvo por Cristo, muito menos o rito da circuncisão poderia cumprir estas funções na vida do gentio. Em suma, essas parecem ser as principais razões pelas quais Paulo e os demais apóstolos não concordavam com a ideia de que o gentio precisava ser circuncidado para ser justificado, salvo e considerado um irmão. E a partir dessas 5 razões, nós podemos chegar a algumas conclusões. Uma delas é a seguinte: se a circuncisão não era requerida do gentio, isso significa que a salvação e a comunhão não dependiam do gentio virar judeu. E se esse era o caso, isso significava também que o gentio não precisava cumprir mandamentos específicos dos judeus. Logo, ele não precisava também ir a Jerusalém 3 vezes por ano, ele não precisava observar as festas específicas do judeu, e claro, ele não precisava seguir as tradições rabínicas.
O que ele teria que guardar era certamente, como já dito, os mandamentos gerais, os quais ele já vinha guardando. Um gentio que frequentava a sinagoga já guardava o sábado e outros mandamentos da Torá. Era só continuar. Em suma, esse é o nosso panorama para começarmos a construir um sistema explicativo que responda às questões que foram colocadas no início desse episódio. E é exatamente aqui que eu gostaria de abordar um ponto muito importante para o nosso raciocínio. Quando eu digo que Paulo e os apóstolos entendiam que a lei não se aplicava em sua totalidade aos gentios, essa visão não deve ser entendida como uma inovação do Novo Testamento. Não, não. Essa, na verdade, é uma visão que perpassa todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia hebraica. É a própria Torá que estipula que alguns mandamentos são específicos para certos contextos e grupos, não sendo aplicáveis a outros. Por exemplo, há mandamentos na Torá só para servos, há mandamentos só para ladrões, há mandamentos só para nazireus, há mandamentos só para leprosos, há mandamentos só para homens, inclusive a circuncisão era só para homens, há mandamentos só para mulheres, há mandamentos só para sacerdotes e só para sumos sacerdotes, há mandamentos só para o rei, há mandamentos só para os levitas, há mandamentos só para homicidas sem dolo. Há mandamentos só para tempos de guerra. Há mandamentos só para bígamos. Há mandamentos só para casais que se divorciam. Há mandamentos só para homens cujas cunhadas se tornaram viúvas sem filhos. Há mandamentos só para circuncidados. E por aí vai. Isso nos leva a uma conclusão muito interessante. Em sentido integral, nunca qualquer judeu cumpriu todos os 613 mandamentos, nem mesmo Jesus. Isso porque não existe nenhum indivíduo cujos 613 mandamentos lhes sejam aplicáveis. Agora note, mesmo os mandamentos não sendo aplicáveis a todas as pessoas, nós não dizemos que no próprio Antigo Testamento a lei estava abolida. Então veja, é possível dizer que a lei não foi abolida e que mesmo assim nem todos os mandamentos são aplicáveis em todos os contextos. Ora, se isso é verdade no Antigo Testamento, então por que não seria verdade no Novo Testamento? Nós podemos dizer que a Torá não foi abolida, que a lei não foi abolida, mas que alguns mandamentos que eram aplicáveis na Antiga Aliança não são mais aplicáveis na Nova Aliança. E de igual maneira, nós podemos dizer que alguns mandamentos que são aplicáveis aos judeus não são aplicáveis aos gentios. E era exatamente isso que Paulo estava dizendo. Ele estava afirmando que a circuncisão não era aplicável aos gentios. Ou seja, em nenhum momento aqui Paulo foi contra a Torá, foi contra a lei. Ele simplesmente se utilizou do conceito de aplicabilidade, que já existe no Antigo Testamento, que já existe na Torá. Bom, eu acredito que o próximo passo para continuarmos a discussão aqui é responder a seguinte pergunta: os gentios, então, estavam debaixo da lei ou não? Bom, se debaixo da lei significa estar debaixo da obrigação de cumprir toda a lei, evidentemente, eles não estavam. E, aliás, nunca estiveram. Se debaixo da lei significa debaixo da condenação da lei, eles também não estavam, posto que Cristo os justificou. Por outro lado, também devemos considerar, por exemplo, que em Romanos 13, dos versos 8 a 10, por exemplo, Paulo cita vários mandamentos do Decálogo e diz que o cumprimento da lei é o amor, o que implica que ainda há mandamentos da Torá aplicáveis na nova aliança. E, aliás, se ele diz que o cumprimento da lei é o amor, então ainda há uma lei para ser cumprida, e ela se cumpre por meio do amor. E também é digno de nota que Paulo vai citar ou fazer alusão, em outros momentos, a diversos mandamentos que estão na Antiga Aliança como aplicáveis na Nova Aliança, como nos textos de Romanos 2, 17 a 24, que já foi mencionado aqui, 7, 7 a 22, 1 Coríntios 6, 9 a 10, Gálatas 5, 14 a 23 e Efésios 6, 1 a 3. Isso não é exclusividade de Paulo. Outros autores do Novo Testamento também fazem citações ou alusões à lei do Antigo Testamento. É o que podemos ver em textos como já citado Tiago 2, versos 8 a 12, Mateus 5, 17 a 20, Mateus 19, 18 a 19, Marcos 10, 19, Lucas 18, 20, João 14, 15 a 21, João 15 a 10, Apocalipse 12, 17, Apocalipse 14, 12, Apocalipse 22, 14 a 15 e por aí vai. Então, a pergunta permanece: os gentios estavam debaixo da lei ou não? Como explicar? Bom,
Parece que Paulo optou pela seguinte forma de expressão, ou a seguinte forma de sistema explicativo. Eles não estavam debaixo da Torá, mas estavam debaixo da lei de Cristo. E o que era a lei de Cristo? Bom, como eu já afirmei agora há pouco, essa expressão só aparece duas vezes no Novo Testamento. Uma em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 20 a 21, e outra em Gálatas, capítulo 6, verso 2. No primeiro texto, Paulo apenas indica que não estava debaixo da lei, tampouco estava sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Já no segundo texto, ele afirma o seguinte: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O que então seria essa lei de Cristo? Bom, nós podemos tentar entender melhor fazendo algumas conexões com outras partes das Escrituras. Jesus, em João capítulo 13, verso 34, oferece um novo mandamento. Ele afirma: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse mandamento não difere em essência do amarás ao teu próximo como a ti mesmo, que está em Levítico capítulo 19, verso 18, mas apenas em grau. É Jesus também que vai afirmar que os dois maiores mandamentos da lei são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esses textos sugerem que a lei de Cristo se compõe de todos os mandamentos da Torá que se relacionam diretamente com o amor a Deus e com o amor ao próximo. Se este for o caso, a lei de Cristo é um destaque da Torá. Isso permite dizer tanto que os gentios não estavam debaixo da Torá, mas debaixo da lei de Cristo, quanto dizer que eles estavam debaixo da Torá, porém que nem todos os mandamentos lhes eram aplicáveis, mas apenas os da lei de Cristo. As duas formas de expressão são possíveis. Paulo optou por uma, ele poderia ter optado por outra. Qualquer que fosse a escolha explicativa, o fato é que Paulo e os apóstolos não parecem trabalhar com a noção de que a Torá foi abolida. Ela simplesmente não se aplicava em sua totalidade aos gentios. Isso, no entanto, não significava abolição. É Paulo mesmo que dirá: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Romanos 3, 31. Então, vamos juntar o quebra-cabeça. Aparentemente, Paulo não ensinou que a lei foi abolida, mas sim que os gentios não estavam debaixo da Torá, mas debaixo da lei de Cristo. E o que isso significa é que alguns mandamentos da Torá não são aplicáveis aos gentios, enquanto que outros são. E os mandamentos que são aplicáveis aos gentios são justamente os mandamentos que fazem parte dessa chamada lei de Cristo. Logo, a lei de Cristo é uma parte da Torá. E que parte é essa? A parte que lida com os mandamentos que estão relacionados diretamente com o amor a Deus e o amor ao próximo. Um ponto curioso, no entanto, é que no Concílio de Jerusalém, um dos exemplos dados do que os gentios tinham que continuar a fazer era a abstenção de sangue. Os gentios não podiam comer carne com sangue. Essa era uma regra que os judeus seguiam, que está na Torá, mas é uma regra que é anterior à lei. Ela foi imposta por Deus em Gênesis capítulo 9, dos versos 3 a 4, quando nem existia Israel. Isso sugere que os gentios deveriam observar preceitos alimentares ou, no mínimo, este preceito alimentar específico. E isso levanta duas discussões. Primeira, por que esse preceito deveria ser requerido dos gentios? E segundo, como que esse preceito se encaixa na lei de Cristo? A primeira questão é um pouco mais simples. Se o preceito é anterior à promulgação da Torá, evidentemente não pode ser específica dos hebreus. Logo, é um preceito geral, sendo aplicável aos gentios. Por essa mesma régua, inclusive, o sábado e a distinção entre carnes puras e impuras também são gerais, posto que são anteriores aos hebreus. O sábado é instituído em Gênesis, capítulo 2, dos versos 1 a 3. E a distinção entre alimentos puros e impuros aparece em Gênesis capítulo 7, do verso 1 a 9, e também lá no capítulo 8, verso 20, ou seja, muito antes de haver Israel. A segunda questão, no entanto, é mais complexa. Como que essa regra alimentar do sangue, ou as regras alimentares no geral, se encaixam na lei de Cristo, se a lei de Cristo se compõe dos mandamentos ligados diretamente ao amor a Deus e ao próximo? É claro que, a rigor, tudo que Deus ordena se relaciona com amor a Ele. Afinal, como diz Jesus, quem o ama guarda os seus mandamentos.
Ao mesmo tempo, é bastante claro que existem mandamentos ligados diretamente ao amor, enquanto outros o são apenas indiretamente, na medida que cumprir as ordens de Deus é amá-lo. Ou seja, em um sentido indireto, todos os mandamentos da Torá se enquadrariam como lei de Cristo, pois Deus ordenou, logo é amor a Deus cumpri-los. Mas isso tiraria o sentido de uma lei de Cristo como algo distinto da Torá como um todo. Assim, deve haver uma relação direta entre os preceitos alimentares e o amor. Mas qual? Bom, se pensarmos no próprio preceito de não comer carne com sangue, a explicação bíblica é que sangue é vida. Parece então que seria um respeito à vida não consumir o sangue do animal. É um ponto simbólico cerimonial. Contudo, devemos lembrar que alguns preceitos claramente tinham um intuito relacionado à higiene e saúde, embora a explicação fosse mais cerimonial. É o caso do preceito de enterrar as fezes em um buraco com uma pá, conforme Deuteronômio 23, dos versos 12 a 14. A explicação dada é que não devia haver coisa feia ou vergonhosa no acampamento. Mas nós sabemos que há, com certeza, um sentido higiênico por trás desse mandamento. Portanto, não seria um absurdo supor que o sentido de não comer carne com sangue tivesse relação com saúde, bem como de não consumir carnes imundas. Se este for o caso, o preceito se relaciona ao amor a Deus na medida em que reconhece que o corpo é de Deus e, portanto, deve ser bem cuidado. Atentar contra o corpo seria destruir a criação divina. Logo, a saúde humana se torna um valor importante. O preceito tem relação também com amor próprio e até com amor aos irmãos, tendo em vista que, havendo cuidado com a própria saúde, os demais também serão beneficiados de uma forma ou de outra. Se eu cuido da minha saúde, eu não fico doente e assim eu não sou um peso para os que estão à minha volta. E claro, dependendo também do tipo de doença que eu evito, eu também não passo doença para as outras pessoas. Obviamente, as discussões sobre saúde nesse contexto histórico-cultural eram praticamente inexistentes. Então, é claro que nessa época as pessoas não tinham a compreensão de que por trás de tais preceitos existiam princípios sobre saúde. Daí, inclusive, a linguagem ser um tanto cerimonial. Mas para nós, vivendo séculos e séculos, milênios depois, é possível entender que por trás desses preceitos existe sim uma preocupação com o corpo, que aliás é descrito no Novo Testamento como sendo o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Então, sob essa ótica, o cuidado com o corpo também faria parte da lei de Cristo. Então, resumindo, aparentemente, para Paulo e os demais apóstolos, a lei do Antigo Testamento, a Torá, não foi abolida. O que acontece com a Torá após a cruz de Cristo é que alguns mandamentos que antes eram aplicáveis deixam de ser aplicáveis, como, por exemplo, os mandamentos referentes ao sacerdócio, ao sacrifício de animais e aos rituais do templo. Isso não significa que eles foram abolidos, mas simplesmente que eles são cumpridos em Cristo Jesus. Os mandamentos civis e penais de Israel, evidentemente, também não são aplicáveis fora de Israel e fora do contexto teocrático. Então, mais uma vez, não há aqui uma abolição, mas apenas uma não aplicação fora de seu contexto original. Em relação aos mandamentos que não eram aplicáveis aos gentios de maneira impositiva na antiga aliança, continuam não sendo aplicáveis aos gentios de maneira impositiva na nova aliança. Assim, o gentio não precisa se circuncidar e não precisa participar das festas judaicas. De resto, os mandamentos morais, os mandamentos do decálogo, os mandamentos relacionados diretamente ao amor, os mandamentos que resumem a lei, e aqueles mandamentos gerais que, inclusive, antecedem a existência de Israel, de Moisés e até mesmo de Abraão, todos esses mandamentos permanecem aplicáveis na nova aliança e fazem parte da lei de Cristo. Assim sendo, nós podemos dizer, de certa forma, que a lei de Cristo é um recorte da Torá, é uma parte da Torá. Ou ainda, podemos dizer que a lei de Cristo se compõe de todos os mandamentos da Torá que continuam aplicáveis na nova aliança. Note que nesse esquema explicativo, nós resolvemos todos os problemas que apontamos no início desse episódio. Conseguimos unir as informações de que a lei não foi abolida e que, ao mesmo tempo, alguns mandamentos continuam aplicáveis e outros não. E fizemos isso nos utilizando de conceitos que estão bem claros nas próprias Escrituras Sagradas, como, por exemplo, o conceito de aplicabilidade, que existe desde a Torá.
É por isso que eu tenho trabalhado com esse esquema explicativo há bastante tempo. Me parece que está mais próximo da Bíblia explicar a questão da lei por meio da ideia de aplicabilidade do que explicar a questão da lei por meio da ideia de divisão de leis ou por meio da ideia de que a lei foi abolida. Bom, providas essas explicações, a discussão se torna um pouco mais complexa quando pensamos agora nos judeus étnicos. Note que os gentios não estavam obrigados a se circuncidar, guardar as festas e as tradições rabínicas, está bem claro. Agora, e os judeus? Eles continuavam debaixo da Torá? Possivelmente este foi um segundo tema de reflexão de Paulo. Sua preocupação inicial eram os gentios. Isso foi resolvido, inclusive com decisão conciliar em Jerusalém. Aqueles que queriam impor a circuncisão, portanto, estavam em aberta oposição aos principais líderes da Igreja Mundial. Mas e os judeus? Ainda deveriam circuncidar suas crianças? Ainda deviam participar das festas? Ainda deviam sacrificar? E mais, eles ainda podiam fazer isso? Ou agora estavam proibidos de seguir esses aspectos da Torá? O que torna essa questão complexa é que o Novo Testamento não trata muito dessa especificidade. Todas as discussões sobre circuncisão, por exemplo, estão ligadas à imposição do rito aos gentios. Nada é dito sobre os judeus. É verdade que circulava um boato de que Paulo ensinava que os judeus não precisavam mais circuncidar seus filhos, conforme nós podemos ler em Atos, capítulo 21, dos versos 17 a 30. Mas, além de não existir esse ensino nas cartas de Paulo, o autor de Atos, Lucas, destaca que Paulo negava ser um transgressor da Torá, conforme podemos ler em Atos 23:6, em Atos 24:14 a 21 e em Atos 25:8 a 11. Isso reforça a ideia de que o apóstolo fora vítima de uma calúnia. Ele não ensinava nenhum judeu a deixar de lado a lei. Ele apenas proibia que mandamentos não aplicáveis aos gentios fossem a eles impostos. Sendo assim, qual era a posição de Paulo sobre a relação que os judeus étnicos deveriam ter com a lei? Podemos trabalhar alguns elementos. A carta aos Hebreus nos indica que o serviço do templo envolvendo os sacrifícios e o sacerdócio foram entendidos pela ortodoxia apostólica como figuras de Cristo e da sua obra redentora na cruz e no santuário celeste. E fica claro que tais ritos não tinham outro objetivo que não apontar para Cristo. Portanto, já não tinham qualquer função na nova aliança, e sendo assim, tornavam-se inaplicáveis. O ponto interessante aqui é que esta é uma discussão muito mais ligada aos judeus do que aos gentios. Sacerdócio e sacrifícios estavam no rol de mandamentos específicos dos judeus. Gentios não eram obrigados a frequentar o templo de Jerusalém. Gentios não precisavam sacrificar. Gentios não podiam comer do cordeiro pascual. Assim, a Epístola aos Hebreus indica que, ao menos os mandamentos ligados a sacerdócio e sacrifício não se aplicavam mais aos judeus. Isso afetava as festas? Em parte, sim. Se os sacrifícios não eram mais requeridos, algumas solenidades perdiam o elemento sacrificial. E isso parece sugerir que as solenidades como um todo perdiam o caráter compulsório, obrigatório. Por outro lado, diferentemente dos sacrifícios e do sacerdócio, as solenidades de Israel ainda podiam funcionar como memoriais, tanto da história hebraica e da aliança de Deus com Israel, quanto como memoriais do que Cristo fez por nós na cruz. E não há dúvida de que, enquanto o sacrifício de animais é algo negativo, pois envolve morte, as festas são um motivo de alegria. Portanto, também parece haver aqui a sugestão de que as festas poderiam continuar mesmo sem o elemento sacrificial. Então, parece que o ponto menos controverso aqui é o seguinte: os judeus tinham liberdade de manter suas festas. Afinal, nada há de errado em reunir-se com irmãos para comemorar eventos importantes. Em termos culturais, não faria sentido que a nação hebraica abrisse mão dessas comemorações. Elas não deixam de ser, inclusive, sinais da aliança de Deus com Israel, que, segundo as Escrituras, é eterna, conforme Isaías 49, versos 14 a 16, Jeremias 31, dos versos 31 a 37, Oséias 14, verso 4, Romanos 9, de 1 a 6 e Romanos 11, de 1 a 29. O que é vedado no Novo Testamento não é a comemoração dessas solenidades, mas a imposição delas aos gentios e a visão delas como elementos de justificação e salvação. Não havendo esta relação corrompida com as solenidades, não haveria nada de condenatório nelas. E, aliás, não havendo imposição nem uma visão salvífica das solenidades,
Os próprios gentios, por certo, poderiam participar delas, como sempre puderam em toda a antiga aliança, ainda que com algumas restrições. A liberdade de comemorar, portanto, não era um problema nem para Paulo nem para os apóstolos. O ponto mais controverso, no entanto, é se os judeus ainda seriam obrigados a seguir essas festas, bem como a circuncidar seus filhos. Sobre isso, o Novo Testamento não fala nada de maneira clara. Há um indício em 1 Coríntios, capítulo 7, dos versos 17 a 18, de que para Paulo o judeu deveria manter essas práticas. O texto diz: "E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircunciso? Não se circuncide." É possível que as noções de circuncisão e circuncisão aqui não se refiram apenas ao rito em si, mas sejam uma metáfora para o modo de vida judaico e o modo de vida gentil. Logo, no modo de vida judaico estariam incluídas as práticas especificamente judaicas, como as festas. Em suma, se o indivíduo tivesse sido chamado ao evangelho judeu, ele deveria continuar judeu. Essa é uma interpretação possível, mas não dá para provar cabalmente. Ainda que seja esse o caso, parece que a relação dos judeus crentes em Jesus com esses elementos era mais flexível e não tinha por motivação, evidentemente, a justificação ou a salvação. Então, talvez possamos desenvolver aqui a noção de um dever cultural, ou seja, não seria pecado ao judeu deixar essas práticas, mas seria culturalmente inadequado. Haveria, portanto, um ideal cultural esperado por Deus, já que a aliança entre Deus e Israel é eterna. Eu definitivamente não estou certo de que essa é a resposta correta, e talvez ela cause estranheza porque foge à lógica de que deveres são sempre morais e seu descumprimento sempre é pecado. Mas me parece que existe alguma margem na Bíblia para pensar em ideais, posturas que Deus deseja de nós, mas que o não cumprimento não é pecado. É algo a se pensar. A questão final que se segue é a seguinte: os judeus crentes em Jesus estão ou não estão debaixo da lei? Estão ou não estão debaixo da Torá? Bom, é certo que os judeus crentes em Jesus não estão mais debaixo da condenação da Torá. Afinal, Cristo também o justificou. Também é certo que os judeus não estão mais debaixo dos mandamentos ligados a sacrifício e sacerdócio, posto que estes se tornaram inaplicáveis na nova aliança. Contudo, como também já dito, eles estão debaixo de diversos mandamentos da Torá que ainda são aplicáveis e, como já dito também, a Torá não foi abolida. Então, talvez por isso o próprio Paulo diga que ele mesmo, um judeu, não estava debaixo da Torá, mas estava debaixo da lei de Cristo. É uma forma de dizer que, para ele, na nova aliança, alguns mandamentos se tornavam inaplicáveis, mas o que era aplicável permanecia, e isso que permanecia era a lei de Cristo. Dentro dessa perspectiva, as festas e a circuncisão para os judeus étnicos poderiam ser parte da lei de Cristo? Difícil dizer, mas talvez sim, se considerarmos que a lei de Cristo, baseada no amor, pode envolver posturas ideais. Em outras palavras, por amor a Deus, o indivíduo vai além do que é obrigatório, fazendo também aquilo que é ideal. É uma possibilidade. Eu não estou batendo martelo aqui, estou apenas pensando junto com o ouvinte. Infelizmente, Paulo não tratou dessas questões, e não sabemos se ele mesmo ou qualquer outro apóstolo tinham uma sistematização dessas questões prontas em suas mentes. Talvez não tivessem, e talvez Deus não os tenha inspirado a achar respostas para isso. Por essa razão, não parece que estamos falando de questões salvíficas. Sobre isto, portanto, o conselho de Paulo em Romanos 14 é útil. Naquilo que a Escritura se cala e que a questão se torna mera questão de opinião, cada um deve ter a sua própria opinião bem definida em sua mente, e que ninguém julgue ao outro por pensar diferente. Certamente Paulo diria que o judeu crente que ainda guarda as festas sem impor a ninguém e sem ver nisso a sua salvação, o faz para o Senhor. Que não retiremos então de nossos irmãos judeus a sua liberdade de adorar ao Senhor com festas e alegria. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.